Gostaria de levar uma palavra para vocês, mas gostaria de pedir também o like e o comentário para que eu possa continuar levando a palavra. E que o Senhor os abençoe e dê vocês um bom dia. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 17, diz assim: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver a obra? Porventura esta fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e alguém for lhe dizer: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhe deste as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé e eu mostrarei as tuas obras. Pela fé, as minhas obras. Crê tu que Deus é um só? Faz bem. Os demônios também creem e estremecem, mas querem saber, homem insensato, que a fé sem obra é inútil. Tiago capítulo 2, versículo 18 e 20. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostra pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Temos falado sobre a diferença entre a vida eterna e o reino de Deus. A recompensa dos fiéis e galardão no tribunal de Cristo. Quando ele voltar, vimos que a salvação é pela graça mediante a fé. Não é fruto da obra. O reino de Deus é conquistado pelas obras, serviços cristãos. Todos nós, os salvos, seremos julgados recompensado, galardoador. O salvo comparece perante o tribunal de Cristo, quando Jesus voltar nas nuvens e o reino for estabelecido. Haverá o julgamento do salvo, mediante as obras, para os vencedores entrarem no reino e reinar com Jesus. Já os ímpios, após o milênio, serão julgados no tribunal branco de Deus. Por suas obras de natureza pecaminosa, é condenado e lançado no lago do fogo de enxofre. Tiago ensina em sua epístola sobre a relação entre fé e obra. Que tipo de fé salva uma pessoa? É preciso realizar a obra para ser salvo. Como saber se estou exercitando a fé salvadora? Tiago fala de 3 tipos de fé. A fé morta, Jesus ensinou que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Mateus 7, 21. Vimos pessoas que com fé mostram colocar a palavra no lugar dos atos. A vida não condiz com o discurso. Acha que a palavra tem o mesmo valor da obra. Qualquer confissão de fé que não difundem em mudança de vida e em boas obras é uma fé morta. A fé que justifica não anda sozinha, ela é encaminhada de vida e vida, produz boas obras. A fé morta é uma fé intelectual falsa e não é salvadora e não gera boas obras. A fé demoníaca, Tiago cita também que os demônios creem e estremecem. Eles creem na existência de Deus e na divindade de Cristo. Quem tem fé morta foi tocado no nível apenas racional.
E quem tem a fé demoníaca foi tocada no nível emocional. Creem e temem. Crê e teme não significa que foi salvo. A verdadeira fé envolve uma vida transformadora, chamou-se de fé sem obra. Fé dinâmica. Essa fé tem poder redundante numa vida transformadora. A fé salvadora baseada na palavra de Deus. O novo nascimento é por meio da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 18. O mesmo personagem é citado por Paulo para ensinar sobre a doutrina da justificação pela fé. Quando Paulo invoca o exemplo de Abraão, ele cita o exemplo lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1, onde Deus fez a promessa a Abraão e ele creu. Isso foi imputado por justiça. Já Tiago, ao citá-la, menciona o homem que está sendo provado por Deus. Também está lá em Gênesis capítulo 22. E relata o seguinte: vê como a fé opera juntamente com a obra. Foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago 22. Paulo cita a fé na promessa e Tiago cita quando Isaac já é uma promessa realizada. Vidas. Isso significa que Abraão ofereceu o seu filho Isaac, mostrando com esta obra a sua fé que havia crido e sido justificado. Tiago ensina que a fé morta toca o intelecto. A fé demoníaca envolve mente, emoção, mas a fé dinâmica toca, regenera e salva. A fé salvadora conduz à ação. Ter fé não é crer apenas nas evidências. Ter fé é crer apesar das consequências. A fé dinâmica gera obra, e não são obras da lei, e sim a obra da carne. A obra da lei, está lá em Gálatas 6 e 12, estão relacionadas nas tentativas de agradar a Deus obedecendo a lei, tentando de fazer cumprir normas e obrigações ou barganha para ser abençoado. A obra da carne são realizadas por não salvo, que vive em função das coisas da velha natureza, conforme está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21. Para ensinar sobre o tema da fé e obra e fé, Tiago cita a história de Raabe, relata em Josué, capítulo 2 e 6. Jericó estava na terra prometida e seria invadida, condenada. Josué enviou espiãs que foram protegidos por Raabe, que declarou crendo que Deus havia dito e no que ele faria. Ela creu e o Senhor, nosso Deus, Deus em cima, Deus no céu e Deus na terra. Josué 2 e 11. Baseada nesta fé, ela acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho. Os espiãs prometeram salvar Raabe e a sua família da grande tribulação que havia em Jericó. Raabe tomou uma atitude, arriscou a sua vida para proteger os espiãs israelitas e Deus livrou e salvou Raabe e a sua casa. A casa de Raabe ficava sobre o muro e não foi destruída. Em Hebreus capítulo 11, versículo 31, lemos: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espiãs. Ela foi salva com o cordão de escarlate, que desceu os espiãs pela janela da muralha. Eis que quando nós
entramos na terra, atará este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nós fizesse descer, e recolherá em casa contigo teu pai, a tua mãe e teus irmãos, e toda a sua família e pai. O cordão de fio de escarlate servia de sinal para que ninguém em Israel fizesse mal à família de Raabe e sua família. E isso resultou que Raabe casou-se com um príncipe israelita que chama Salmo, gerou de Raabe Abós, Abós gerou de Rute e Obed gerou Jessé. Ela passou a fazer parte do povo de Israel e se tornou uma antepassada de Jesus. Raabe teve uma fé dinâmica. Fé e ação, meus amados. Ela teve a fé e teve também a ação. Atitude. Sua mente descobriu a verdade e seu coração e espírito foram tocados e sua vontade transformada de acordo com a verdade que ouviu, e ela creu e obedeceu. Ela provou uma fé através das obras e sua casa foi salva. Amém? Meus amados, esta epístola também faz um paralelo entre Abraão e Raabe, para nos ensinar sobre a fé salvadora. Abraão deu origem ao povo de Israel. Raabe pertencia a uma nação pagã. Abraão era um homem piedoso. Raabe era uma meretriz. Abraão era amigo de Deus e Raabe pertencia a um povo inimigo de Deus. O que os dois, sendo tão diferentes, tinham em comum? Os dois exercitaram a fé salvadora em Deus, uma fé dinâmica. Tiago também nos leva a refletir sobre a vida de Abraão e os fatos ocorridos em Gênesis 15 e Gênesis 22, para entendermos com profundidade este ensino e esta revelação sobre fé e obra. Ele cita Abraão, o pai da fé. Quando Paulo cita Abraão em Romano, ele está falando de Gênesis 15, quando ele creu na promessa, foi imputado, foi acreditado por justiça. Tiago cita Abraão em Gênesis, quando está sendo provado por Deus. Vês como operava juntamente com a obra. Com efeito, foi pela obra que a fé se consumou. De que maneira Abraão foi justificado? Quando creu e as obras foram demonstradas, oferecendo seu filho único, Isaque, fruto de sua fé. Vimos que a fé dinâmica obedece a Deus e se mostra na vida e nas obras. Nos fala o seguinte: no tocante a Deus, professa conhecê-lo ou negar por suas obras. Podemos aprender com o que Paulo ensinou, que a salvação é pela fé, independentemente das obras. As obras não tornam bom o homem, mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não tornam mal o homem, mas o homem mau pratica as más obras. O ensino também que a fé sem obra é morta. Paulo se dirige aos crentes que queriam voltar à lei para ser salvo, os judaizantes. A salvação diz, é pela fé e não pelas obras. Tiago dirige aos crentes que dizem crer, mas não provaram pela vida sua fé. As obras são evidentes da fé. A fé sem obra é morta. Paulo olha para a causa da salvação. Tiago para a evidência da salvação. Paulo condenou as obras como meio de salvação. Tiago
condenou a fé, que não gera obra. Paulo fala com fé, Tiago é em obras. Ambos, porém, se referem à mesma salvação na fé, que produz obras, e obras que provam a fé. Paulo rejeita as obras sem fé. O que Tiago rejeita a fé sem obra, Paulo nega a eficácia das obras antes da convenção. Tiago apela à necessidade das obras depois da convenção. Paulo declara como alguém é justificado, Tiago enfatiza como alguém deve viver depois da justificação. Amados, nós temos que viver uma vida santificada diante de Deus. Apresentar, sim, a nossa fé, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Mas também nós temos que mostrar as nossas obras, né? Às vezes, vai um cristão na casa de alguém, aquela pessoa está passando por muitas dificuldades. Então, eles levam a palavra do Senhor Jesus àquela pessoa, depois eles saem, não faz nada por aquela pessoa. Eu conheci uma senhora que foram levar a palavra para ela e ela estava com a luz cortada, estava com a água para cortar, não tinha nada para comer e ali eles levaram a palavra do Senhor Jesus. Quando eles saíram, ela falou, mas que Jesus é esse? Que eles vêm aqui, pregam o nome dele, mas ninguém está me ajudando em nada. Naquele momento, ninguém tinha ajudado ela em nada. Mas depois, passados uns dias, começou a chegar coisas para ela. E a casa dela foi farta, com muita fartura, porque ela questionou que o povo de Deus foi lá, levou a palavra salvadora para ela, mas ela estava com fome. Ela tinha que comer, ela tinha que pagar as coisas dela. Mas, de repente, tudo foi luminoso na vida dela. Daquela hora em diante, ela passou a seguir Jesus. Daquela hora em diante, a vida dela foi transformada, porque ela creu naquela palavra que eles falaram. Ela questionou, foi o problema que ela estava passando. Então, é assim que tem de ser nossa vida. Procurar fazer o bem sempre, ajudar sempre as pessoas que precisam de nós. Nunca virar as costas. Jesus diz que aquele que precisa de você e você virar as costas para ele, você peca. Então, vamos fazer o que é reto diante de Deus. A fé associada à salvação e as obras estão associadas a fazermos a vontade de Deus e obedecê-lo como marca de um crente vencedor, remido pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O escarlate salvou os espiões de Raabe e sua família para entrarmos no reino tem que sermos recompensados, galarteador. No tribunal de Cristo seja sobre nós a graça de nosso Deus e que Ele confirme sobre nós as obras das suas mãos. Amado irmão, eu sei que foi um pouquinho longo hoje, porque tinha que ter esclarecimento. Mas nesse momento agora, eu quero orar por vocês. Eu quero orar para o mundo e pela nação. Eu quero orar por aqueles pais que estão desprezados, aqueles pais que estão no asilo, que deu tudo pelos filhos, deixou casa para os filhos, achou que os filhos iam cuidar deles, mas os filhos não cuidou. Então eu quero orar por eles, para que Deus esteja tocando no coração desses filhos. E quero orar por vocês, vocês que estão passando por luta, vocês que estão passando por dificuldade. Dá graças ao Senhor, porque Ele viveu na pobreza, Ele viveu como sendo Deus. Ele veio aqui na terra e viveu na pobreza. E nada faltou para Ele. Então tenha fé, usa a sua fé, usa a sua obra com o que você tem, as suas boas obras, conjuntamente com a fé. E vocês vão ver como que tudo vai melhorar na vida de vocês. E que a saúde que não está boa, o Senhor vai recuperar vocês. Pode ter na certeza disso. Ouça-me, o Senhor Jesus veio para salvar os que estavam perdidos. Ele veio para curar,
libertar e, no final, dar a vida eterna. Agarra essa vida eterna. Não larga ela de lado. Esteja com Jesus todos os dias. E que saúde seja estabelecida nos seus lares. Os casais que estão brigando, que estão por causa de ciúme, largando a família, caçando outros recursos, que o Senhor possa estar alcançando a vida dessas pessoas, possa estar alcançando e consertando tudo que tiver errado. Porque em volta de nós tem o anjo de Deus, mas no outro lado tem o demônio, fazendo de tudo para que nós pecamos e que fazemos só as coisas desagradáveis a Deus. Eu vou terminar pedindo a vocês que coloquem o like e também o comentário para mim continuar a levar a palavra de Deus, viu? Que Deus abençoe todos vocês, que Deus esteja olhando cada lar, cada mente, cada coração, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu me despeço agradecendo por todos vocês e também este canal do YouTube, que ele possa crescer cada vez mais e possa ser o melhor canal que existir. Em nome de Jesus, é que eu orei e levei a palavra e vos agradeço pela vossa atenção. Fica com Deus, um beijo no teus coração. Que a paz, Senhor Jesus, permanece nos seus lares, nas suas mentes, e aonde você estiver, Deus estará contigo, hoje, agora e para todo sempre. Amém.